Olá pessoal, tudo bem? Que bom mais um dia estar aqui com vocês, viu? No podcast GPS, Gerando Profissionais Servos. Que legal que você está aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal aqui, Júnior. Com certeza. Top, cara, top, top. A Bíblia diz assim: melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. E o valor do trabalho em dois é diferente. Então nós hoje estaremos aqui hoje, Júnior, um casal top aqui de amigo nosso aqui. Um casal abençoado. Não é não? Top pra caramba. E a gente tá aqui. A gente convida você aí, olha, aquele negócio aí. Tem que se inscrever, tem que curtir. Não custa nada, né, Júnior? É Com tão certeza. rápido. Um like só. Gente, olha, fica com a gente aí, vai ser muito legal. O Júnior vai passar aqui o endereço da rede social para você, tá bom? Fique conosco aí. Vai lá, Júnior. Ô, galerinha, mais uma satisfação. Esse é o nosso terceiro podcast que estamos gravando aqui dentro desse projeto GPS. Estamos aqui hoje com um casal abençoado. Logo, logo iremos apresentá-los para vocês. E não se esqueçam da audiência, pessoal. Nos sigam lá no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube. O endereço vai estar aparecendo para vocês aqui na telinha, tá bom? Não deixem de seguir. E hoje estamos aqui com um casal super abençoado. Congregam com a gente ali na Igreja Sede, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Alto do Itabaú, onde o nosso pastor-presidente é o pastor Euclides Vaz e a nossa pastora, esposa do pastor, irmã Licinha. E meus amados, como é o nosso terceiro podcast, estamos no mês de setembro, é o primeiro podcast agora gravando no mês de setembro. E por sinal, o mês de setembro é conhecido como o Setembro Amarelo, né, irmã Solange, irmão Marcos? E eu acho muito importante a gente estar frisando que no Brasil, né, a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, onde essa campanha ela contribui para a prevenção do suicídio. E para ajudar nesta campanha, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, ela lançou também um devocional, onde tem como base o livro de Salmos e Mateus, onde diariamente você terá um versículo de Salmos e de Mateus com uma aplicação diária. Pois saiba que você é muito especial para Jesus. E Jesus ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância e não para que tiramos a nossa vida. Portanto, se você não entregou a sua vida ainda a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. E lembrando que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, está aqui um casal, a irmã Solange, o irmão Marcos Neves, que eu tenho certeza que se você se encontra numa situação um pouco sem saída, está aqui um casal que passou onde você ainda está passando. Está aqui para te dar dicas de como passar por essa situação que você está passando. Não é motivo para desesperar, porque se esse vídeo está chegando até você, é porque Jesus já está provendo a situação, a solução para o seu problema. Estamos aqui com o casal Marcos Neves, irmã Solange, um casal abençoadíssimo, congrega conosco ali na Igreja Sede. Qual que é o endereço da igreja lá, Júnior? A Igreja Sede encontra-se no Alto do Itabaú, número 162. Cônigo Tobias, Cônigo 168. 168. É isso aí. Uau! Então, o casal, o irmão Marcos Neves, ele nasceu na cidade de Botucatu, São Paulo, no ano de 1962. Casou com a irmã Solange no dia 6 de abril de 1982. A irmã Solange, ela nasceu na cidade de São Caetano do Sul, no ano de 1966. Então, esse casal abençoadíssimo geraram filhos. O nosso querido amigo irmão Gesley, o Gesley casado com a Denise, que também gerou um netinho, o Dudu. Isso. Que já está maior que todos. Sim, com certeza. O Dudu já está maior que todos. Então, o filho do irmão Marcos, da irmã Solange, é o Gesley, casado com a Denise, gerou um netinho, o Dudu. Temos também o Diego, casado com a Viviane, que gerou uma bênção também, a Emanuele, a Manu. Né? E também a caçula, a Jennifer, que casou com o jovem pastor Ramon, né? Um belo e um grande pastor que está dirigindo agora uma das congregações da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então, isso é uma pequena porção do que esse casal hoje tem a proporcionar para vocês.
que o nosso pastor agora, aqui, o Daniel, estará iniciando essa entrevista com esse casal abençoado. Legal, gente. É isso aí, Júnior. Gente, mas não esqueçam, tá bom? Nós temos aí mais de 40 endereços aqui em Pinda da nossa Assembleia de Deus Ministério Belém, em 5 municípios, tá bom? Tem Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, sul de Minas e Tremembé. Paraisópolis, no sul de Minas, e aqui em Tremembé, tá bom? E Pindamonhangaba. Você pode visitar uma das nossas igrejas. Você vai ser abençoado. Como eu tenho certeza que hoje vai ser abençoado aqui. Amém. Pai do Senhor, irmã Solange, Amém. Pai do Senhor, irmão Marcos. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado de vocês terem vindo, aceitado o nosso convite, viu? Vai ser muito bom ouvir a história de vocês hoje. E, Marcos, a gente precisa começar pelo início. Bora lá? Bora lá. Bora lá, então. Vou começar com o irmão Marcos, então. É o chefe da casa, hein, Solange? É o chefe da casa. Comece a contar um pouco da sua vida, depois a irmã Solange, do início de tudo de vocês aí, tá bom? Fique à vontade. Bem, cumprimento a todos que estão nos ouvindo, né? Com a paz do Senhor, uma boa noite, né? A nossa vida que, como você disse, que para completar do início, né? Nasci em Botucatu, mudamos para São Paulo em 63, né? No ano de 63, assim em 62, 63, mudamos para São Paulo. E quando nós chegamos lá em São Paulo, houve o falecimento da minha mãe, né? Então, com 1 ano de idade, eu perdi minha mãe. Ela estava grávida, tinha dado à luz, né, a Mara, né? Minha irmã, que era a caçula, que estava com 3 dias, né? E aí depois nós éramos em 7 irmãos, né? Quando isso aconteceu. E aí nós fomos morar, todos nós fomos morar com a avó e o avô, né? Ficamos ali morando. Depois de 4 anos meu pai casou novamente. E só que eu e minha irmã, que era mais nova, né? Continuamos morando com meus avós, né? E inclusive minha avó chamava de mãe, né? E assim foi a nossa vida, né? Iniciei ali na Vila Califórnia, em São Paulo, né? Morava lá em São Paulo. Estudei, né? Comecei a estudar ali em São Paulo, né? E fiz até o colegial ali em São Paulo. Não fiz mais nada, porque já de início já fiz o Senai em 77. No ano de 77 eu fiz o... E nessa época também o estudo, o colegial já era algo grande, né? Não, era... Essa época quem tinha já era. Em 80, me formei em 80, né? Quem tinha o colegial em 80 já era... Sim. Já era considerado que tinha algum certo estudo. Irmão Marcos, então o senhor logo já com 1 ano de vida perdeu a mãe, Sim. né? E nos diz uma coisa, você já veio de uma família evangélica? Sim, a minha família já era evangélica, né? A minha avó, meu avô, eles eram evangélicos, né? E eu morei com eles lá, até esses dias eu estava relembrando, né? Que com 5, 6 anos de idade, a gente nas congregações, eu e a Mara, a gente recitava o Salmo 23 e o Salmo 91. Bem, a gente recitava de cor os salmos, né? na igreja, né? Nas congregações próximas. A gente congregava na igreja sede lá em Vila Alpina, né, São Paulo, na pastor Larentes, que era o nosso pastor. Anteriormente não, né, mas quando nós saímos de lá, ele era o pastor lá. E eu fiquei até aos 11 anos, mais ou menos, eu fiquei na igreja. Depois quando aí meu pai depois faleceu também, eu tinha 15 anos, né? Você ficou órfão de pai e mãe com 15 anos? Com 15 anos. E aí eu fui morar sozinho, né? Aluguei uma casa de 2 cômodos e fui morar sozinho. Aluguei a casa, né? Trabalhava já tinha feito Senai, estava na Vilares, né? Trabalhando na Vilares. E aí... Com 15 anos você trabalhava na Vilares já? Já. Eu entrei na Vilares com 13 anos, né? Que legal. Com 13 anos de idade, né? Para trabalhar, fiz Senai, entrei para trabalhar. E aí depois... Com 16 anos, né, que aí meu avô também faleceu, aí minha avó foi para Mato Grosso, uma tia, né, minha, porque ela estava morando sozinha, né, então foi com ele e eu tive que ir morar sozinho, né. Irmão Marcos, poxa, já com 1 ano de vida perdeu a mãe, já com 15 anos já estava órfão também do pai, e é um resumo, mas a gente vê nisso aí, né, uma superação, já que o senhor com 13 anos iniciou a vida profissional na Vilares, como o senhor mencionou, mas sabemos que não é simples assim, né? Como que o senhor pode nos explicar como superar
por exemplo, a perca de um pai, já que a mãe, o senhor já estava numa idade muito novinho, né? Mas o senhor viu a mão de Deus em algum lugar? Porque hoje, né, a juventude, perante a um desafio desse, tem como tendência a largar os estudos, muito menos procurar uma atividade profissional, né? E como que o senhor nos diz que o que é que te confortava no momento? O que lhe dava força? Na verdade, é até uma parte um pouco obscura, né, da minha vida, que muitas pessoas não sabem, né? Eu fiquei até uns 11, 12 anos na igreja, né? E depois dos 12 anos, né? 11 anos, mais ou menos, eu saí da igreja, né? E comecei a andar com uma galera que não era do bem, né? Uma galera que mexia com drogas, essas coisas, né? E acabou que eu fiquei lá até os 17 anos, né? Mas aí sempre Deus falando no coração, que a gente conhecia a palavra, a minha avó sempre orando, né, pela gente. E um dia eu cheguei de madrugada em casa, né, depois de um baile que eu tinha ido participar em São Caetano, e aí eu sentei na minha cama e pensei comigo assim, né, o que eu estou fazendo, né, nessa vida de... No meu lugar não é aí, né, não é aqui, nesse lugar, né, onde eu estou. E aí eu decidi, em 79, eu fui para a igreja novamente, né, eu retornei para a igreja, né, conheci a dona Solange aqui, a Solange, né, e aí comecei a frequentar a igreja, me batizei em 79, né, na igreja, e aí comecei a minha vida. Aí você conheceu a Solange para casar? Isso. Então agora nós vamos ver a Solange, para depois a gente ir do casamento para Você frente. já pensou? Não, senão vai entrar no casamento e você vai ficar aí. Não pode. Pois é. Vamos para a história da Solange Aí é então um onde eu pouquinho? entro na história. Bora lá. Eu estava quietinha na minha vida e apareceu e apareceu esse Um grande menino. homem. Ah, não, era pequeno. Era pequeno. Era pequeno. Então, eu fui uma pessoa criada na igreja, né? Nunca me afastei dos caminhos do Senhor, dou graças a Deus por isso, né? E muitas vezes eu me olho como o Senhor me usando para certas situações. E o caso de acolher o Marcos foi um caso. Porque Rapaz, eu não tinha vontade de namorar, eu não tinha assim ideias. Essa sabe? foi sua missão. Cuidar do menino. Foi. Eu me Que sinto legal. assim, sabe? Como outras questões também da nossa vida, da nossa família, eu sinto o Senhor ter escolhido a gente para algumas coisas. E isso é lindo, né? Porque você está disponível para Deus. O Senhor pode usar qualquer pessoa, Ele quer usar qualquer pessoa. E muitas vezes Ele nos usa, Dani, para poder acolher alguém na nossa vida, na nossa casa, seja lá o que for, na sociedade. O Senhor nos usa. Sim, sim. E eu vejo uma situação assim, porque eu não tinha vontade de namorar. Eu não tinha, assim, a ideia, sabe? Eu era além da época. E que diferença vocês têm de idade? 4 anos 4 anos só. São 4 anos só. Mas, assim, o Marcos chegou, ele era realmente um rapaz diferente. Era um rapaz centrado, apesar de estar fora da igreja, ele já tinha um perfil de um rapaz diferente, né? E aí a gente foi conversando, né? Foi se envolvendo. E como as pessoas falam assim, nossa, mas você casou muito cedo. Realmente, casei muito cedo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. Gente, não escute isso. Não escute isso. 16 anos. 16 anos. O meu pai precisou assinar para eu casar. Mas o casal cristão, ele não deve ficar namorando muito tempo, né? Sim, porque sim, com certeza. o nosso fim Namora é pra casamento, namora para casar. Irmã Solange, mas como que era a condição de vocês? No sentido mesmo material, né? Para quando vocês decidiram casar. Era a melhor situação? Passaram por algum aperto? Ou vocês tiveram uma preparação para isso? Eu sempre fui uma pessoa assim, meio segura, né? Quando nós fomos comprar os nossos móveis para casamento, até a pessoa falou assim, qual a forma de pagamento? Eu falei, à vista, né? Vai ser à vista. Ela falou, à vista? Você estava com 20 anos, isso? Eu estava com 19, ia fazer 20.
E aí eu falei, isso vai ser à vista. Ela admirou, porque o preço era bastante alto, que era todo o móvel, né, da casa. E né? detalhe, sabe? Quando nós casamos, tinha acabado de sair de linha a geladeira azul, sabe? Aquela coisinha mais simplesinha e tal. Minha geladeira era bege. Nossa, que Uau! A mesa era tipo uma mesa assim, ó, de cerejeira. Então, a gente viu a mão de Deus operando na nossa vida, porque não tinha condições nenhuma. Nenhuma. Então, assim, foi por conta dessa... ser uma pessoa que não saía gastando, né? Eu comprei um carro meu com 18 anos. Eu não tenho vergonha de falar, nunca pus um colega meu dentro do carro e falei assim, vamos dar uma volta, passear? Não, pra quê passear? Era para ir para a igreja, para casa da Solange, né? Levar os irmãos da igreja, levei muitos irmãos da igreja no carro para casa, mas colocar um colega dentro do carro, falar, vamos dar uma volta aí, Dá um rolê. dar um rolê? Mas o importante é lembrar que o irmão Marcos, ele iniciou a vida profissional com 13 anos, né? E isso deu uma base para E você, vocês. Solange? A vida profissional, assim. A minha vida profissional, aí ela iniciou bem mais tarde, porque eu me considero uma mulher moderna. Porque você casou com 16 Eu anos. casei com 16 anos. Aquele Na período, menina não trabalhava fora. Pra você ter uma ideia, Daniel, eu parei de estudar na 8ª série porque eu ia casar. Eu falei, bom, pra que eu vou continuar os estudos? Eu vou casar. Arrumei um homem pra cuidar de mim, acabou. Essa era a mentalidade da mulher Pagou os daquela móveis à época. vista. Vista, Né? Mas isso causava uma frustração em mim, porque, como eu falei para você, que eu era além do meu tempo, eu tinha muitos sonhos, sabe, de estudar, e de repente, esses sonhos, eles foram por uma caixinha. Eu me casei, eu tive os meninos. Quando eu cheguei aqui em Pinda, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho ensino médio. Que é isso? Eu tinha, assim, uma frustração. Então, mas sabe? depois que você casou, você não voltou a estudar? Não. E você teve filhos rápido? Eu tive o Gesley, Gesley no com caso. 17 anos. Então, foi um ano Tive depois. o Diego com 20. Aí com os filhos foi complicando mais. Foi ficando mais difícil. Não que os filhos sejam impedimento, Sim, né? sim. Mas, assim, eu priorizei Criá-los. cuidar deles. Criá-los, né? lógico. Não E tem... isso, para mim, eu faria tudo de novo, gente. Faria tudo de novo, porque é uma bênção quando a mãe se dedica aos filhos, à família, ao lar. É Porque uma hoje bênção, a gente, recompensa vem infelizmente, depois. o irmão Marcos, o irmão Solange, a gente vive um momento assim que as coisas parecem que estão tendo mais valor do que pessoas. Sim. É uma realidade, sabe? Alguns pais acham eu preciso ganhar muito, ter uma escola particular para filhos. Não sei se vocês estudaram em escola particular. Não, e assim, mas hoje se prioriza isso. Não tem nada contra. Os pais que têm condições, claro, coloca, faz. Mas os pais têm terceirizado a educação dos filhos. Exato. Eu sou professora e eu já vi muita coisa, muita situação difícil de pais que colocam os filhos na escola. E a gente sente assim a falta do envolvimento, porque na verdade o relacionamento que a gente tem com o nosso filho, ele precisa ter um quantitativo, um qualitativo, não só um quantitativo, né? Sim, sim. Então a qualidade é muito mais importante. Muito importante. Mas ali como professora eu via muito a falta de qualidade do tempo e a falta do tempo também. Porque olha, observe vocês que assim, para o pessoal que está ouvindo, o Marcos tinha uma formação. Naquela época, em 80, o segundo grau, para a gente era colegial, né? Que chamava. Hoje é fundamental. Ensino médio. Para a gente que tinha um curso técnico e um Senai, era fantástico. Sabe, a gente era quase que o caolho na terra do cego, né? E eu ficava encantada, porque ele faz desenhos técnicos, não, sabe? porque você olhava, eu renunciei, mas eu tenho um marido que foi. E em você dava aquele desejo, eu vou voltar um dia. Quando ele começou a dar aula no Senai, ele foi instrutor do Senai por um bom tempo, era um orgulho para mim, sabe? Você foi instrutor do Senai? Que legal. Durante 8 anos. Que da hora, que legal. Eu achava assim o máximo. E eu ficava frustrada porque eu queria também, né? Eu tinha esse sonho de desenvolver. E o Marcos sabia dessa frustração ou não? Sabia, a nossa vida ia permeando, né? Mas eu não era assim de ficar reclamando, porque eu não estudei, porque eu não fiz. Eu acho que o tempo foi acontecendo, sabe? Porque, na verdade, o andar a dois não é dois adversários. Exatamente. É dois companheiros, né? Exatamente.
Estão juntos. E como se dá, irmã Solange, é possível hoje uma dona do lar, né, uma esposa com filhos, conciliar os estudos, o trabalho com a educação? É possível? É possível, é possível. Não é fácil, né? Porque a jornada triplifica. Eu me lembro que quando eu fui para a faculdade, então. Mas quando você voltou? Quando eu voltei, eu continuei os meus estudos aqui. Eu fui fazer o ensino médio aqui. Em Pinda já. O Marcos ia para o culto e eu ia para o Rodrigo Romero, ali perto do Enfeite. Sei onde é. Ali tinha ensino à distância. Sim. Sabe? E eu fiz ali, terminei. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiquei tão feliz, mas tão motivada. Eu não acredito. Agora, quando eu ia preencher uma ficha que tinha lá grau de escolaridade, que eu não tinha ensino médio, eu ficava muito frustrada. Aí fiquei muito emocionada, falei, agora eu vou seguir em frente. Fiz minha matrícula na universidade, fiz o vestibular, passei e fui fazer um curso de letras. Que superação. Posso te pedir uma coisa? Pode. Naquela câmera ali, manda um recado para essas meninas que estão aí hoje. Eu quero namorar, eu só quero estudar. Pois é. Diga para elas ali. A nossa vida é permeada de oportunidades, né? É muito importante que todas as fases elas estejam, você esteja vivendo todas as fases. É muito bom namorar, muito bom se casar, mas é muito bom também nós temos uma formação profissional. Até mesmo porque para o seu marido isso traz uma visibilidade, né? Sei lá, um carinho especial, uma questão assim de promoção, né? Eu acho que o marido se gostaria assim de ver a sua esposa se desenvolvendo na vida profissional. Então tá aí, é possível. É difícil, 2, 3 jornadas, é difícil, mas é possível. É possível. Legal. Gente, olha, fica aí o testemunho deles, hein? É para te motivar mesmo aí. E como se deu, irmão Marcos, a vinda de vocês para Pindamonhangaba? Então, a nossa vinda para Pinda, eu trabalhava, saí da Vilares, né? Saí da Vilares. Aí, lá em São Paulo, nós construímos uma casa lá, né? Inclusive, gostaria de colocar, porque as pessoas, às vezes, olham vocês em um certo lugar e acham que foi tudo fácil. Não foi. Entendeu? Nós começamos lá embaixo. Né? O dia que eu comprei, nós morávamos de aluguel, os 5 primeiros anos de casado. Mas eu olho para você parece riquinho. Acho que foi tudo fácil, acho que veio tudo do céu, não caiu não? Então, como eu falei, eu sou órfão de pai e mãe e eu peguei uma herança grande, né? Quando meu pai faleceu, eu peguei uma bomba de encher pneu de bicicleta. Foi a herança que eu peguei, né? Quando meu pai faleceu. Né? E aí eu tive que realmente batalhar e correr atrás, né? E trabalhando na Vilares. E aí quando o dono da casa pediu a nossa casa, que era para morar de aluguel, nós fomos morar na casa da minha sogra. Ficamos 1 ano morando na casa da minha sogra, eu, a Solange, o Gesley e o Diego, num cômodo, né? Morando num cômodo. Nada fácil. Aí eu comprei um terreno, né? Todo feliz, compramos um terreno que Deus abençoou, que a pessoa se comoveu com a situação nossa, nos ajudou, né? Na compra do terreno. E o dia que eu levei a Solange para levar lá, ela não queria nem descer do carro, porque era uma rua de terra, um fim do mundo, uma rua de terra que quando a gente saía, a gente tinha que colocar sacolinha no pé, de tanto barro que tinha nessa casa. O portão, eu fiz um portão de madeira, passava óleo queimado nele para não apodrecer a madeira. Quando nós íamos sair para a igreja, tinha que ficar desviando do portão para não encostar no portão, para não sujar o terno. Então foi difícil, né? Mas aí nós fomos melhorando, né? Deus foi abençoando, fomos sempre promovidos na empresa, né? E aí saí da Vilares, quando fechou a Vilares em São Caetano, entrei na Confab. E aí quando eu estava na Confab... Aqui em Pinda já? Não, em São Caetano. Em São Caetano, né? Saí da Vilares em São Caetano e entrei na Confab em São Caetano. E no ano de 2000 ia ter uma transferência não, um empréstimo, né? De pessoas para Pinda. E como a gente tinha passado, né, nós fomos assaltados à mão armada 3 vezes em São Paulo, lá, então estava uma região bastante complicada para a gente viver, né? E nós, atrás de uma qualidade de vida melhor, nós pensamos em vir para Pinda. E graças a Deus que naquele ano surgiu uma oportunidade de um empréstimo para o pessoal vir para Pinda, da Confab, vir aqui em Pinda
trabalhar na Confab de Pinda, na Cidade Nova. E eu já avisei meu gerente, olha, eu estou levando a minha mudança. Eu não retorno mais para São Paulo. E você veio morar em casa própria ou não? Não, na época nós tínhamos comprado um terreno ali no Lessa, né? Sim. E o Carlos, né? Quero até deixar esse testemunho aqui, que o Carlos, que quando ele ouvia esse podcast, foi uma bênção na nossa vida. Ele e a Mara, né? Eles nos ofereceram, que eles tinham uma casa ali próximo ao Senai, e eles estavam mudando para o Lessa, que eles tinham feito uma construção, estavam indo para uma casa nova. E ele falou, ele não me chama de Marcos, ele me chama de CP, né? CP, Sim. você pode vir aqui, ó, a casa está aqui à sua disposição. Você pode ficar aqui enquanto você constrói a sua casa lá no Lessa, que eu também tinha comprado um terreno ali e estava construindo. Então nós moramos ali na casa que o Carlos cedeu para a gente durante 9 meses, né? Que foi o tempo da construção ali no Lessa, né? E graças a Deus terminamos, fomos morar lá, né? Deus abençoou de forma... Foi abençoando, né? E daí para frente tem mais algumas coisas que foi acontecendo na nossa vida, né? E a Solange pode também ajudar em alguma coisa para a gente não ficar... E são decisões, né, Solange e Marcos, que vocês buscaram, assim, a direção de Deus. Será que é a decisão certa a se tomar? Porque uma mudança de cidade, né? A essa altura vocês já tinham o Jéssica e o Diego. E a Jennifer. E a Jennifer já também. A Jennifer, quando chegou aqui, tinha a idade da sua filha. Quando eu vejo vendo a sua filhinha lá, eu me encanto, porque é uma princesinha. Minha filha era igualzinho. Os trejeitos, o jeitinho, o vestidinho, o jeitinho de cantar. Eu vejo a minha filha na sua, sabe? E eu estava falando, né? A vida é feita de oportunidades. Sim. E as oportunidades, elas são atreladas ao que você quer para você. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Se você tiver um sonho, é bem possível que ele aconteça, né? Diante da vontade de Deus. Porque você sonha... É só esfregar a lâmpada do mar? Deus, é só dobrar o joelho e as coisas acontecem mediante a vontade do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor tem algo para você, mas se você não tiver aquele sonho, as coisas não acontecem, né? Então, eu tinha vontade de sair de São Paulo, gosto muito da cidade, é uma cidade que não dorme, uma cidade fantástica, mas não para morar. Eu adoro interior, eu adoro roça, eu acho uma situação minha, né? Isso é de mim. E eu tinha muita vontade de sair de São Paulo. E nós oramos a Deus e o Senhor foi abençoando. Até a questão dos assaltos, né? Eu creio que foi uma providência, porque se você não sair, se não houver algo para te tirar da sua zona de conforto, você não muda nunca. Sim, verdade. Seja em qual área for, né? Em qual área for. Por exemplo, a questão da minha escolaridade. Aquilo me causava uma vergonha, um transtorno. Né? E a sua vinda para cá te levou a voltar ao se eu não tivesse esse incômodo, eu teria ficado. Ia ser dona de casa. Porque o conforto, na verdade, gente, não é nada contra uma dona de casa. Não, de jeito exatamente. Nenhum. Ser dona de casa é uma bênção. Mas a superação pessoal é fantástico, né? Isso é fantástico, Daniel. Sabe, isso é fantástico. As suas conquistas... Por isso que a intenção de GPS é trazer motivação a outros de olhar e sair daquela zona de conforto. Você falou da zona de conforto agora. Exatamente. Se não acontece alguma coisa ruim... Eu vou falar para você que dentro dessas possibilidades, quantas vezes, depois que eu fiz a graduação, esperei um pouquinho, fui fazer a pós-graduação, depois entrei numa outra graduação, e nesse período a gente vai vendo que outras oportunidades vão chegando. Eu já tive lugar de estar trabalhando... oportunidade de estar trabalhando num lugar, e ali eu servi, eu como profissional, né, porque é gerando profissionais servos, de orar, de interceder, de fazer amizades que foram evidenciadas a Cristo, sabe? Então, todos isso são oportunidades. E o Senhor vai preparando, e dependendo da nossa posição, ou você aceita, ou você deixa passar. Aí é que a gente escolhe, né? Sim, porque as oportunidades acontecem para todos, né, gente? Para todos. É tanto aquele que crê em Deus até o ateu que não acredita em Deus. Da forma que cada um abraça aquela oportunidade e busca, né? Porque, na verdade, a gente vai ouvindo histórias assim, mas Solange, a gente está tendo essa experiência aqui,
Parece que não. Cara, chegaram lá em cima e estão assim hoje. Na verdade, para se formar como órfão, Marco, não, foi a verdade. E tá lá sozinho, com 15 anos de idade, isso, né? Com 15 para 16 anos eu fui morar. Já foi meio órfão com um ano de idade. E aos 15 anos completou. É assim, era para ir para um caminho das drogas. Até, já acabou de contar que quase que foi mesmo. Mas Deus teve misericórdia, né? A misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus só alcança aquele que se abre ao Senhor. Sim. Então, ele deu oportunidade para vocês de uma forma assim, de assaltos. Mas vocês olharam, opa, vamos entrar por essa porta. Mas o bacana é que, para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, algumas pérolas que a irmã Solange mencionou aqui é que Deus ele cria situações para nos tirar do comodismo, né, irmã Solange? Verdade. E cabe a nós, pessoal, a estarmos atentos a essas situações que o Senhor causa em nossas vidas. E uma das características que o irmão Marcos, a irmã Solange tem, gente, é a oração. Para quem congrega ali na igreja sede, na Assembleia de Deus Ministério Belém, na sede, sabe que a irmã Solange ela está sempre presente nas orações, juntamente com as irmãs. Quantas manhãs, né, irmã Solange? Sim. Eu via a irmã Solange lá, ajoelhada nas minhas férias da escola também, eu estava lá. O irmão Marcos, EBD, cantor oficial da harpa cristã, logo mais 3 hinos da harpa cristã com o irmão Marcos, né? Então, são pessoas referência e para nós cristãos nós não temos dúvidas que Deus, o Espírito Santo, rege a vida de vocês. E para quem estava lá, né, irmão Marcos, com 15 anos já órfão de pai, com 1 ano de vida órfão de mãe, quem imaginaria hoje vocês dois estar aqui, sentado no GSP, aconselhando, dando GPS, conselhos. rapaz. GSP. Que isso, menino? Você acredita que o pastor Tá Euclides em outro corrigiu, time aí, ó. O GSP é outra sigla que em off eu comunico com vocês. Mas GPS, né? Então, assim, uma das perguntinhas em que a nossa audiência, né, deixou pra gente, irmã Solange, irmão Marcos, como que vocês aconselham os casais que, por exemplo, têm uma vida ativa profissional? Irmã Solange, a esposa, ela deve fazer a gestão do seu próprio salário, da sua própria conquista, e o esposo a dele, ou ambos fazem a gestão de tudo que tem? Olha, isso é um assunto muito, muito interessante, né? Porque as mulheres hoje em dia, elas gostam de estar empoderadas, né? E na verdade, a vida não é assim. Eu estou trabalhando numa empresa, sou coordenadora de uma equipe de 200 pessoas e me tornei uma empresa, né? Eu sou MEI e quem cuida das minhas coisas é o marido. E você continua também legal. empreendendo, Marcos? Olha, Porque você estava trabalhando com eu construção. trabalhava, né? Trabalhei até 2016, eu trabalhei na Confab, né? E aí depois eu saí da empresa, né? Em 2016. Mas ao longo do tempo, desde quando eu cheguei aqui em Pinda, eu pensei em empreender, fazer empreendimentos, né? Para melhorar a nossa situação, porque ganhava um salário, né? Um salário até razoável, mas que não completava, né? A família com, né? De 5 pessoas, né? E a gente querendo progredir, né? E aí nós tivemos um pensamento quando nós fizemos a primeira casa do Lessa, né? Uma casa muito boa, com piscina e tudo, né? Mas nós falamos, mas morar aqui, né? Tal, vamos vender? Vamos. E aí, depois que nós vendemos aquela primeira, pronto, aí parece que me apelidaram na empresa de cigano, porque eu era um cigano. Você construía e vendia. Porque cada 3 anos, né, a gente construía uma casa e vendia. Cada 3 anos a gente vendia uma Isso casa. se tornou um empreendimento na sua Então vida. foi um empreendimento que nós fizemos, né, que graças a Deus rendeu, né, alguns benefícios, né, conseguimos ajudar os filhos, né, e conseguimos melhorar, né, a ponto de chegar numa casa que é uma casa boa, né, e porque só o salário de uma empresa, às vezes a gente fica bitolado em só um trabalho, né, porque esses dias eu até brinquei com o Marquinhos, né, nós fomos fazer o culto ao ar livre. E aí depois, no final do culto ao ar livre, nós pegamos alguns instrumentos, as cadeiras, colocamos naquela carrinha do Joel e saímos arrastando aquela carroça, né, na rua lá, né, para chegar no carro do Joel, né. Aí falou assim, Marco,
Quem te viu, hein? Quem te vê, morando onde você mora e puxando uma carroça aqui no... Falei, Marquinhos, assim, eu fui catador de ferro velho. Pra vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava na Vilares, né, a gente teve dificuldade, né, passamos muita dificuldade com os 2 filhos pequenos, né, eu saía da Vilares, chegava em casa, trocava a roupa, ia para a rua catar ferro velho. Catava ferro velho. No final da tarde eu passava na padaria, comprava 1 litro de leite, comprava uns pãezinhos. Isso é E ia para casa. uma surpresa para nós hoje. Então, as pessoas pensam que às vezes você está numa zona de conforto, né? Ah, tá bom aqui, né? Não procura melhorar. Depois eu comecei a trabalhar em 2 empregos, né? Trabalhava na Vilares de manhã e à noite na no Confab Senai. você chegou ao qual cargo lá, Marcos? De supervisor. Supervisor. Supervisor de manutenção. E assim, agora um recado que eu deixo para quem está iniciando agora. Eu estou com 62 anos, né? Como o Daniel disse, lá em 80, quem tinha o colegial, né, que era nosso, Estava bem. já estava bem, né? Mas depois o tempo vai passando, né? Eu perdi muitas oportunidades por não ter um curso superior, né? Apesar de eu participar de reuniões, né, na engenharia de fábrica, junto com os engenheiros, né? Todos eles achavam que eu era engenheiro, mas eu não era engenheiro coisa nenhuma. Eu era um mecânico de manutenção, né? Um supervisor, depois um supervisor, né? Mas você vê a mão de Deus, né? Mas graças a Deus, Deus deu conhecimento, né? E até eu me lembro, né? Em vez de quando eu me lembro, né? Quantas madrugadas que eu não trabalhei na Vilares, né? Trabalhava 3 horários, né? Então às vezes de madrugada a pessoa me chamava na máquina, Marquinhos, quebrou a máquina tal, vem aqui, né? Eu ia. Primeira coisa que eu fazia, punha o carrinho, a mala do meu carrinho de ferramentas, saía, falava, Deus, abre meu entendimento. Legal. Abençoa que eu consiga fazer o trabalho, né, consertar aquele equipamento para a produção não ficar parada. Essa era a minha oração sempre, que eu ia consertar uma máquina. Chegou um tempo de eu conseguir enxergar o mecanismo da máquina funcionando na minha cabeça. Eu via a máquina funcionando, né, os equipamentos, né, as engrenagens, né, girando. Eu enxergava, sabia onde que era o problema da máquina para resolver, né? Então, Deus foi abençoando, foi dando graça, né? Tinha um bom conceito dentro da empresa, né? Mas foi assim, né? Trabalhando, sempre trabalhando muito, né? E depois ainda atrelei a coisa de construção, né? De construção, cada 3 anos fazia uma casa, vendia, né? Aí a turma falava, mas você é louco? Eles falavam para mim assim, o rapaz da minha casa, você é louco, cara, vender uma casa dessa daí para ir morar de aluguel? Porque eu não tinha uma outra casa, só tinha uma. Eu fazia uma casa, nós vendíamos, né? E vocês faziam junto isso? Isso Fazíamos juntos. A Solange quantas vezes não carregou tijolos, carregou telha, carregou... Porque, na verdade, uma das perguntas dos meninos que mandaram pra gente na caixinha é como lidar com os planos e projetos individuais no casamento. Mas não eram individuais. Não tem, no casamento não tem tem planos individuais, né? Não tem como. Tá tudo atrelado. O Marcos, ele E o Marcos te apoiou nos estudos depois? Então, exatamente. Eu aprendi muito com ele, sabe? Tem dia no meu serviço que eu tô meio cabeça quente lá e eu pego esse gancho dele, sabe? Senhor, abre a minha mente, me dá entendimento. Porque eu vi ele fazer isso a vida inteira, sabe? Pedir para Deus. Ele chegava do serviço me contando as questões, as situações que aconteciam no serviço. Ele falava tão detalhadamente que eu conseguia visualizar o que ele estava falando, legal, sabe? É muito bacana. Aí, nessa questão também, vamos fazer assim, no caso desse pensamento de empreendedorismo, né? Vamos fazer? Vamos, estamos junto. Então, ele desenhava, ele era o projetista, as pessoas falam assim, mas quem desenhou? Quem foi seu projetista? Nós 2. Que legal, que legal, que legal. E deu muito certo, porque nunca nós deixamos de vender uma casa, porque falou, nossa, a casa aqui não ficou muito legal, esse projeto não ficou muito bom, nossa, foi isso aqui tá muito forte. Éramos nós dois. Os dois. Sabe? Muito legal. Acertar junto e errar junto. Exatamente. Então, e dificilmente nem erramos, né? Só você teve mais acerto. Interessante assim, né, que a gente tem vários, né, programas, né, que fazem, né? Eu adoto um que a gente tem, é o Sweet Home, né, que é que eu faço os projetos da casa, né? E ela é que vem, aqui eu quero assim, assim, assado, quero... Ela manda, você obedece. Ela manda, eu vou obedecer, eu vou mandar, porque ela tem uma visão melhor, né? Sim. Porque quem fica dentro de casa é a dona de casa, é a mulher. A gente faz sempre uma casa bem funcional, né?
sempre Sim. bem funcional. Aí, mas só isso não. A parte elétrica e a parte hidráulica, a gente que faz. Quantas vezes que eu estou lá passando o fio, a Solange do outro lado, Isso eu já vi, Eu Marco. era puxando ajudante os de fios, né? eletricista. Ajudante de eletricista. Então, hoje em dia, se você não fizer essa parceria, né? Porque muitos casais, às vezes, têm problemas, né? Dificuldades na vida profissional ou na vida conjugal e familiar ali, porque não se entendem, né? Não se combinam. Em vez de ser parceiros, são adversários. São adversários, né? Então, a Solange sempre me apoiou, né? E eu sempre fui nos conselhos dela com relação, porque eu não manjo muito de estética, de design, essas coisas, né? Então é tudo com ela, né? Sim. Porque por mim, quatro paredes, um teto tá Botou chique, uma né? mesa para comer, já era. Mas ela não, ela tem uma visão, né, um pouco mais apurada, né, disso, e graças a Deus acabou dando certo essa nossa parceria, né? Legal. Ô Solange, assim, eu cortei você agora há pouco. Você estava falando assim, legal. Você apoiou o Marcos, porque você teve que cuidar dos filhos, e ele tinha que trabalhar. 3 filhos, para quem é pai, sabe que não é tão simples de cuidar, pagando aluguel. Com certeza passaram muitos perrengues, como todo mundo passa um dia. Cara. No dia que você abre a geladeira e fala, não tem tudo que meu filho queria, tem o básico aí, vai comer e não vai morrer de fome. Mas depois o Marcos veio te apoiar na sua decisão de voltar a estudar, fazer tudo que você faz. Hoje você está trabalhando, você é como uma empreendedora, você tem a sua empresa, Sim. sabe? Dentro disso aí, como que você, como mulher que apoiou o marido, não foi adversária do marido, conta pra gente esse sentimento hoje. Eu vejo assim que é um presente de Deus, né? Porque primeiro você se doa, porque se você vai com a força, né, num pensamento muito egoísta, pensando só em você, certamente você está fadado a ter problemas, né? Mas primeiro a gente se doa e a gente sabe, apesar de eu me sentir uma mulher moderna, a gente sabe que o marido é o cabeça da casa. Sim, né? sim. Então, tem o seu tempo. E depois as coisas retornaram para mim. Né? Hoje, eu me vejo assim uma mulher com os sonhos realizados, porque a vida de dona de casa, eu gosto da vida de dona de casa. Quando eu estava sem emprego, gente, eu fiz muita faxina, sabe? Eu fui era muito interessante, porque eu pegava minha bicicleta, eu ia fazer faxina, sabe? Fiz faxina assim para pessoas importantes do nosso convívio. E não tenho vergonha disso, né? Por quê? Não era o meu momento. Eu estava num momento assim de espera, porque a espera ela nos traz reflexões, ela nos traz benefícios pautado na palavra, benefícios assim, muito grandes. Né? Então a gente precisa saber qual é o momento que o Senhor tem para você. Você tem que saber esperar, né? E hoje eu me vejo colhendo todos os frutos que eu plantei. Mas a pergunta que eu tempo. deixo para você hoje, para vocês, hoje é melhor do que quando vocês estavam juntos com dificuldades, ou esse relacionamento mudou só porque mudou a vida financeira? Não. Deu para entender, não? Eu acho que só melhorou, sabe? Sim, melhorou, mas aquilo que passou lá atrás trouxe muito ensinamento, Com sim? certeza, com certeza. Sim, porque você mesmo citou agora há pouco que os tempos difíceis mostram caminhos e oportunidades para gente, né? É assim, e muita gente esquece e fala, era muito ruim. Será que era tão ruim? Se fosse tão ruim no passado, vocês não estariam juntos. Exatamente. São 43 anos, né? Pensa que é fácil? Não é fácil. 43 anos. Muitas vezes, muitas foram as dificuldades, muitas, né? Mas o Senhor nos ajudou em todo o tempo. Eu me lembro uma vez que eu estava tão brava com ele, mas tão brava, nervosa, irritada. Aí eu cheguei no meu serviço e isso ainda não tinha formação, porque eu fiz um curso de inglês. Eu tinha o sonho de falar inglês. Você é professora de inglês, né? Sou. Eu tinha um sonho de fazer aula de inglês, mas não era possível. A gente não tinha dinheiro, eu tinha as crianças. Meu Deus, como que eu vou estudar? Mas aí uma vizinha minha começou a estudar numa escola, né, de línguas. E eu fiquei sabendo e falei, então você vai me ensinar.
Eu não posso ir até a escola, mas você, como escola, vem até a mim. Uau, que Eu legal. estudei 4 anos em casa, no fundo, lá no quintal, um quartinho que a gente tinha, e eu fiz esse curso de inglês durante 4 anos. A Jennifer, os meus cadernos eram rabiscados. Quantas vezes eu parei para dar banho nela, porque ela era bebê, fazia cocô, e foram 4 anos de estudo. E isso me deu uma base. Quando eu cheguei em Pinda, eu fui procurar a escola para ela. Eu coloquei, na verdade, ela numa escolinha ali no Lessa, uma escolinha pública. Sim. E aí fui conhecendo o pessoal, a professora dela trabalhava numa escola particular, que era o Edúcere, Sim. onde as suas filhas também Sim, estudaram, correto. né? Eu não tinha condições de pagar, nós não tínhamos, era difícil. E eu falei, quer saber, eu vou lá trocar serviço. A minha filha estuda e eu dou aula. Foi porque verdade, eu tenho lá curso. que a gente Você conheceu lembra disso? vocês. Foi lá que a gente se conheceu. É verdade. E assim aconteceu. Eu cheguei na escola, o Júnior, a escola estava precisando de uma professora de inglês. Porque a professora que estava lá... Isso foi coincidência? Cristoincidência purinha. Cristoincidência. A professora que estava lá estava saindo de licença maternidade e eles precisavam de uma professora de inglês. Mas foi assim, ó, a fome com a vontade de comer. E eu fiz a oferta. Na época parecia até indecente, né? Eu cheguei com a cara e a coragem do tio Eduardo. Lembra do tio Eduardo? Lembro. Lá, grandão, assim na mesa. O Brutus do Popeye. E eu ofereci para ele. Falei, olha, eu tenho essa proposta, eu não tenho como pagar a mensalidade da minha filha. Mas a gente troca serviço. A minha filha estuda e eu trabalho para vocês. E foi o que aconteceu. A minha filha fez o curso do ensino médio, do ensino fundamental 1 e 2, todinho por conta daquela habilidade, sair da zona de conforto, sabe? Aquilo foi uma bênção na minha vida, uma bênção, né? Aí a gente vê, falando das oportunidades, né? Que você sai da sua zona de conforto e as oportunidades vão aparecendo, vão acontecendo. Estudar não é fácil, né? Ir atrás da luta não é fácil. Mas quando você tem um sonho, quando você ora a Deus e você se movimenta, as coisas acontecem. Inclusive, até tem uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Como devem estar os recursos do casal? Junto ou separado? E como administrar isso? Cada um administra o seu? Então, o recurso é uma coisa assim bem interessante, né? Porque hoje, no brasileiro, a condição do brasileiro hoje... Desculpa, só para completar isso aqui. Porque se só o marido tem o salário, para a esposa, se ela não for uma mulher sábia, ela vai desperdiçar, porque ela não teve aquele... Exatamente. Não é isso? Exatamente. Agora, quando os dois estão juntos e... E eu até, voltando àquela história da escola, eu me lembro que estava muito brava com ele, aí eu entrei na sala da minha diretora, peguei uma Bíblia e fui ao banheiro. Falei, Senhor, fala comigo, eu estou tão angustiada quando eu abri, pá, a mulher sábia edifica a sua casa. Uau! E a tola a destrói com suas próprias mãos. E aí eu pude entender, sabe? Porque quando nós nos colocamos na posição de esposa, de adjuntora, né, e escolhendo o marido como cabeça, isso só tende a dar certo, porque o Marcos sempre foi muito seguro, como ele já disse aqui, né? Se ele não tivesse sido seguro, a nossa vida tinha descambado. Isso incomodava você, não? Incomodava em partes. Eu sabia que ele estava certo, só não queria dar o braço a torcer. Sim. Porque mulher gosta de gastar, né? Mulher é gastadeira mesmo. Mas eu tenho certeza que está sendo inspirador, né, para quem já está nos ouvindo. Mas quanto humildade, né? Uhum. Ouvir da irmã Solange de quantas vezes ela fez faxina, de que ela trocou o pagamento da mensalidade da escola para a filha, prestando serviço. O irmão Marcos, mesmo estando atuando profissionalmente em uma grande empresa na época, deixando o expediente, ia pegar ferro velho. Então, é muito gratificante ouvir isso, porque a gente serve um Deus em que Ele não nos livra das situações, mas nas situações, Amém. Ele nos dá vitória. Amém. Tem um ponto que eu gostaria de colocar, que a gente fala para um público evangélico, né? A maioria, pelo menos, né?
toda essa dificuldade que nós passamos, né, lá atrás, né, a primeira casa que nós construímos foi uma dificuldade tremenda, né, bastante dificuldade. Você sempre pôs a mão na massa, né? Sempre. Sim. Vocês. Quando eu comprei aquele terreno, fui no depósito, comprei uma enxada, uma pá, uma picareta, né, coloquei dentro de um saco de nylon, né, coloquei nas costas e fui para o terreno. E iniciei a fundação, né. Os vizinhos saíam, ficavam olhando, quem que é esse rapazinho aí que está abrindo esse alicerce aí, conversava comigo lá, não dava muito crédito não, né. Quantas vezes que eu não fui com o Gersley, né, o Gersley era pequenininho, de 3 anos, né, eu ia com o saco de ferramenta nas costas, né, numa mão e com ele nas costas, né, ele passava no carrinho de doce, né, que tinha próximo, assim, onde a gente passava, pai, compra uma bala. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar uma bala para o Gersley, né? Quantas vezes que ele me pediu um doce, uma bala, e eu não tinha. Então, eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos que, assim, para todos que estão ouvindo, né, esse podcast, nós passamos por essas dificuldades, né? Teve época que o banco, né, quando caía meu pagamento lá, todos os credores vinham, tiravam e não sobrava, não tinha dinheiro no final do mês, não tinha nada, para nada, né? Quantas vezes que nós, né, eu e a Solange, comemos arroz, feijão só, puro, para dar carne pro Gésio, pro Diego. Não, né? e teve vezes também que ele trazia a mistura embrulhada num guardanapo do serviço, ele trazia. E ali eu preparava ela, sabe? E é o que a gente tinha. Então nós passamos por esse período, né? E aí que eu congregava na igreja, né? Era dizimista, né? Só que quando chegou essa época, o que acontecia? Eu não tinha dinheiro. Não é que eu não queria pagar o dízimo, eu não tinha dinheiro para pagar o dízimo que nós, cristãos, né, temos costume de fazer. E aí o que eu fazia? Né? Passava-se um tempo, aparecia um dinheiro. Eu ia lá, pagava o meu dízimo com 20% de acréscimo. Nunca deixei de pagar um dízimo. Mesmo nesses meses que a gente não podia, não tinha condições, não sobrava nada para dizimar, mas quando sobrava, a gente ia lá e fazia o pagamento. Então, a Bíblia ela diz o seguinte, ser fiel, né? Nós temos que ser fiéis. Sim, claro. Então, nosso pastor em São Paulo, né, o pastor Antônio Larentes, ele dizia o seguinte, se vocês são fiéis nos seus dízimos, porque tem muitas pessoas que oram, jejuam, pedindo bênção de Deus material. Às vezes vem, às vezes Deus concede, mas as pessoas às vezes não é fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, né? Então, a nossa vida espiritual, eu acho que ela tem que andar nesses dois, né? Você ser espiritual e ser fiel, né? Então, Deus nos abençoou, né, nessa época que a gente tinha bastante dificuldade, foi nos abençoando, nós fomos conseguindo, né? E sempre sendo fiel a Deus, sempre sendo fiel a Deus. Nos nossos dízimos, na nossa oferta, ajudamos muitas pessoas, né? Conseguimos aqui em Pinda mesmo, nós conseguimos ajudar várias pessoas, né, que estavam em dificuldades, né? Ajudar tanto financeiramente como pôr a mão na massa mesmo, né? E até um irmão nosso que estava lá construindo com uma dificuldade tremenda, chegamos, ajudamos, né? Então, essa é a nossa história. Bastante luta, né? Foi bastante luta para chegar onde nós estamos. E não pela nossa força. Nós queremos que não foi pela nossa força, mas foi com a graça de Deus, né? Sempre Deus. O interessante sempre é que, Deus, né, que a legal. gente nota em que há muita ousadia, né? Mesmo em meio a bastante dificuldade, né, irmã Solange, irmão Marcos? Não é fácil passar por tanta dificuldade, você construir um imóvel e ousar em vendê-lo para que, né, possa melhorar ainda mais a situação. O pastor Euclides, um dia ele me disse, senhor Júnior, você precisa às vezes dar um salto no escuro. Eu costumo dizer assim, ó, põe o pé que Deus põe o chão. Põe o pé que Deus Isso é põe o chão. fé. Fé. Isso é fé. Verdade, E gente. é uma ferramenta, né, do crente, né, irmã Solange, que deve ser utilizada. É. Mas
de forma consciente, né, irmã Solange? Sim. De forma planejada. Usem a fé. Eis aqui um casal que põe a fé em prática, mas lembrando que utilizando a fé requer muita renúncia também. Né? Muita renúncia, mas em prol e em busca de algo melhor amanhã. Né, irmã Solange? Mesmo fazendo a faxina hoje, Sim. tendo a escolinha da filha paga, né? Mas sabendo que está fazendo o melhor e que o Senhor está conosco Às todos vezes os dias. você pensa que não vai dar certo, né? Eu me lembro que a minha graduação era 431. Meu Deus, que desespero para juntar aquele dinheirinho para pagar aquela mensalidade. Já era muito caro na época. Eram 4 anos. Se você vai olhar, 4 anos, meu Deus, são boletos que você tem que ter responsabilidade, né? O cristão, ele precisa ter responsabilidade financeira. Educação financeira, né? Que é uma coisa muito importante. E responsabilidade. Sim. Você não pode ficar devendo, sabe? Você não pode manchar a sua imagem de cristão, sabe? E o medo, meu Deus, será que eu dou conta? Mas você tem que ter fé. Tem que ter fé e trabalhar para isso. Verdade. Né? Por isso, gerando profissionais servos, né? A gente fala bastante de Deus aqui e, infelizmente, estamos chegando no final. A gente precisa aqui, quem sabe, aí uma próxima aí, completar Com certeza. esse testemunho aí. Então, assim, a nossa palavra é gratidão a vocês, tá bom? Nós que agradecemos. De vocês terem aceitado o convite, estar aqui com a gente, né, Júnior? Porque, Com certeza. olha assim, são histórias de pessoas que a gente conhece. Talvez a gente vai ver a história na internet de gente que está tão longe e a gente nem sabe se é um fato. Sim. Mas a gente vive aqui hoje com vocês, alguns anos que a gente se conhece. Então, que bom vocês terem aceitado estar aqui conosco. Nós que agradecemos. Nossa palavra de gratidão, que Deus abençoe muito vocês. Amém. Uma história bastante inspiradora para os meninos aí, 15, 16 anos aí, para os 30 anos aí. Não desista, vai para a luta. Ela foi modesta, né? Depois dessa graduação, já fez uma pós, está fazendo uma segunda graduação. Que legal. Gente, olha, tem que sonhar. É um exemplo muito grande para a gente. Que Tem que fique sonhar. essa história de motivação para a gente aí. Vai ter mais histórias. A gente trouxe esse casal abençoado, nossos amigos. Eu tive o prazer de ser padrinho de um dos filhos deles, sabe? Eu os conheci nessa casa que eles vieram para Pinda, aqui ali no Vila Rica. Foi quando eu conheci esse casal. É assim, vale a pena. 24 anos, mais de 24 mais anos. de 24 que a gente se anos. conhece, Então, né, é Daniel? assim, é muito legal. E a gente deixa aqui para vocês mais uma história do podcast. Mas eu vou pedir para você, se você não compartilhar a história deles, vai ficar parado. Gente, vai lá, não custa nada. Manda para alguém, como eu brinco aqui às vezes, manda até para o seu inimigo, se for preciso. Mas manda lá, compartilhe. se inscreve no canal aí, podcast GPS, né, no YouTube. É isso mesmo, né? Podcast GPS no YouTube e no Instagram, Júnior. Não sabe. Aí você só me complica. É GPS ali na Siga a gente AD no Instagram, Belém, tá bom? O endereço está na telinha. Isso, Tá, pessoal? segue ali, compartilhem manda. para que esse testemunho desse casal abençoado alcance muitas e muitas famílias. Gente, até mais, que Deus abençoe vocês. Agradeço a todos, a nossa equipe também está presente aqui hoje, tá bom? Tá o Wellington ali, o Dr. Wellington, tá o Vinícius e tá a sua esposa também, Luíne, a Luíne, nossa querida está aqui Luíne. nos ajudando, que tem nos ajudado. Também o nosso amigo aqui que a gente conheceu, o Michel, que tem nos apoiado aqui nesse trabalho. Agora eu preciso só dar o último recado e a gente finaliza aqui, que é necessário isso, mas a gente precisa da sua ajuda. Sem um patrocinador a gente não consegue manter esse trabalho de GPS aqui, gerando profissionais servos, trazendo pessoas, testemunhando, trazendo histórias para a sua vida, tá bom? Você que tem uma empresa e quer nos ajudar, quer trazer uma oferta, não precisa ser muito. Vai aparecer a sua empresa aqui nessa tela aqui, tá bom? E a gente vai estar também na rede social colocando a sua empresa. Então você que pode, nos ajude. Nos ajude, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque nós estaremos abençoando muita gente. Nós não temos fins lucrativos nenhum aqui nesse programa, tá bom? Então a gente conta com as suas orações, muito importante, com o seu apoio na rede social, porque ela é bastante importante, tá bom? Se inscrevendo, compartilhando, comentando também, é muito legal, tá bom? Esse feedback de vocês aí. Obrigado, Deus que abençoe, em nome de Jesus, e que fique na paz do Senhor. Deus que abençoe. Amém. Amém.